Olá, pessoal! Quando eu considero que você está sendo educado? Aham. Quais seriam os meus critérios para julgar a educação de uma pessoa? Esse que eu considero um tema interessantíssimo e espero que você também dê o devido valor. Então, vamos lá responder. Eu acho que uma pessoa está sendo educada quando ela se comunica de maneira clara. Quando você procura entender uma manifestação cultural diferente. Quando você escreve de maneira compreensível e correta. Quando você raciocina de maneira mais acertada. Quando você tem uma conduta mais coletiva. Quando você anda devagar no trânsito, coloca o cinto e se responsabiliza pelos os seus atos. Quando você aprende realmente algo com as suas experiências e reflete sobre elas. Quando você procura entender diversos assuntos e só fala a respeito daquilo no qual você tem domínio. Quando você é sério com as pessoas. Quando você não deixa se levar pelo seu orgulho, pede desculpas, se fazer sentido e sabe admitir os seus erros. Se você bota o lixo na lata de lixo fora de casa ou em casa e separa corretamente. Se você procura interpretar o mundo do outro sem arrogância excessiva, desde que você não tenha sido uma pessoa que sofreu da arrogância provinda de outro. Se você estuda bem antes o plano de governo de um candidato, antes de votar, e a sua história. Quando você adota a imparcialidade na sua vida. Quando você tenta aprender algo que vai servir para o seu sustento. E se não conseguiu aprender, tira dúvidas. Quando você procura cumprir o regimento das leis. Quando você não é muito bobo com os acontecimentos. Quando você respeita o trabalho de quem está começando em alguma área, da mesma forma que uma pessoa expert assim na área. Quando você se dedica a ter equilíbrio, disciplina e profissionalismo. Quando você se aprofunda nos conhecimentos históricos. Quando não destrata e debocha dos outros. Quando você responde às pessoas. Quando você tenta tratar os outros de maneira igual, dentro dos seus limites e tem coerência. Quando você respeita as pessoas que têm menos capacidades do que você. Quando você não faz piada
da desgraça alheia. Quando você ouve primeiro, lê primeiro, antes de rebater alguém. Quando você respeita a família dos outros, no sentido de não menosprezar uma família e pessoas no qual você nem conhece. Quando você pensa a longo prazo, mas se concentra nas tarefas do hoje. Quando você realmente aprende a ir conduzindo as suas relações. Quando você aprende a criar resiliência e não deixa os outros te diminuírem, criando as suas próprias defesas, mas não cria amarguras. Quando você respeita o tempo do outro. Quando você respeita o seu próprio tempo e não tira proveito dos outros, prejudicando determinadas pessoas por puro egoísmo seu. Quando você não é hipócrita, aprende a olhar para si. Às vezes eu vejo que a educação, a princípio de uma maneira geral, o problema dela se centra que hoje as pessoas estão com maiores dificuldades de interpretar o mundo dos outros, interpretar textos. E essas condutas que eu citei aqui não tem a ver necessariamente com ter um diploma. Só pessoal. Então, eu deixo declarado aqui as condutas que eu considero de uma pessoa realmente educada. Caso eu sinta que não esteja aplicando uma delas na minha vida, eu vou procurar observar e me corrigir. Se você concorda com esse meu modelo de educação, tudo bem. Se não concorda também, tudo bem, não tem nenhum problema. Estou aqui para me expressar, comunicar, passar informações e às vezes educar certas pessoas. Um abração, tenha uma boa noite.